Meus amados e queridos irmãos e irmãs em Jesus Cristo, obrigado por fazer parte do meu canal. Obrigado pela inscrição, obrigado pelo joinha, obrigado pelo compartilhamento. E você que assiste pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Twitter, também muito obrigado. Deus continue abençoando você. E no momento em que você se sentir à vontade, movida pelo Espírito Santo, se inscreva no canal e compartilhe minhas mensagens com seus amigos, nas suas redes sociais, com seus familiares. Quem sabe algum deles está precisando dessa mensagem, tá bom? Ore comigo. Querido Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, nesta hora, neste lugar, me coloco na Tua presença, Senhor, para Te dizer muito obrigado pela vida, pela saúde, pelo cuidado e proteção que o Senhor dispensou a cada um de nós até esse presente momento. Podemos seguramente dizer, juntos com Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Portanto, Pai, muito obrigado. E agradecemos também o privilégio de abrir a Tua palavra para estudar o Teu livro santo. Aceite a gente na Tua presença, aceite a nossa adoração, aceite a nossa entrega e faz de nós, ó Deus, instrumentos vivos em Tuas mãos para alcançar outras pessoas, para consolar, para confortar, para socorrer aqueles que precisam da Tua ajuda, do Teu socorro, do Teu milagre. E se um de nós também está precisando de um desses milagres, ó Deus, seja o milagre da cura física, seja o milagre da cura espiritual, seja o milagre da restauração, seja o milagre da libertação, nós te pedimos, Pai, que nesta hora, neste dia, o Senhor efetue esse milagre na vida desse Teu filho, dessa Tua filha que ora comigo neste lugar, neste momento. Que a bênção do Senhor repouse sobre todos aqueles que assistirem a essa mensagem e que o seu coração seja confortado e alimentado pela Tua palavra. Nós o adoramos, nós o engrandecemos, nós o exaltamos no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amados, abra sua Bíblia. Mateus, capítulo 24. Jesus Cristo está falando da grande tribulação. Jesus Cristo está falando de um momento crítico da história da Terra em que as crenças fundamentais seriam questionadas ou até rejeitadas. Jesus Cristo falou de um momento em que os seus filhos e filhas estariam atravessando um momento de crise, de perseguição, de abandono por parte daqueles que são-lhe próximos, como família, amigos, parentes e até mesmo vizinhos. Jesus Cristo está descrevendo um momento crítico da história. Mateus capítulo 24, versículo 15 está escrito: quando virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver nos eirados não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo não volte à cidade atrás de seus pertences, nem mesmo a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, mesmo como desde o princípio nunca existiu. E jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias foram abreviados. Jesus Cristo está descrevendo um momento da história, um momento crítico da história, um momento de perseguição, um momento de quebra de leis, onde as leis humanas parecem prevalecer sobre as leis de Deus. E quem assiste às minhas mensagens sabem, todos aqueles que assistem às minhas mensagens sabem, que eu tenho mostrado
dentro do ponto de vista cósmico, que existe uma luta entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre Deus e Satanás. E Jesus Cristo, no sermão profético de Mateus capítulo 24, ele descreve um momento da história em que o povo de Deus seria perseguido, maltratado, morto e expoliado. Lógico que a profecia de Mateus 24 tem dois cumprimentos. O cumprimento primeiro seria a destruição de Jerusalém no ano 70. E toda a palavra de Deus se cumpriu literalmente. Toda a profecia de Jesus Cristo se cumpriu literalmente no ano 70, quando os romanos, através do general Tito, invadiu Jerusalém e destruiu tudo que havia na cidade, inclusive o templo. 68, profeta chamado Ágabo passou profetizando que após 2 anos a cidade seria tomada e destruída. Mas o povo não acreditou na profecia, assim como não acreditou em Jesus Cristo. E o povo foi se fortalecendo, acreditando que os muros de Jerusalém, que a fortaleza do templo seria um refúgio seguro para eles e que eles não seriam invadidos pelos romanos. Eles interpretaram erradamente algumas profecias do Velho Testamento e, acreditando nesses falsos profetas, não acreditaram no profeta verdadeiro Jesus Cristo e nem acreditaram no profeta verdadeiro Ágabo, enviado por Deus para advertir os seus filhos de que deviam fugir de Jerusalém. E todos aqueles que acreditaram na profecia de Jesus Cristo, todos aqueles que acreditaram na profecia de Ágabo, deixaram Jerusalém no ano 70. Os romanos, cansados de estar ali cercando a cidade e eles não se renderem, invadiram a cidade e destruíram tudo. A princípio não queriam destruir o templo, mas a profecia apontava que não ficaria ali pedra sobre pedra. Então um dos soldados, atirando uma flecha aleatoriamente, atingiu a parede do templo, que logo ficou todo incendiado e todo o ouro que ali existia foi saqueado. E por isso não ficou pedra sobre pedra, porque o ouro estava incrustado entre as pedras, então as pessoas arrancavam as pedras para poder saquear o ouro. E assim a profecia se cumpriu literalmente no ano 70. Mas Jesus Cristo aponta para uma outra profecia, um outro momento da história. 1260 anos de perseguição religiosa para o povo de Deus, que começou em 538 depois de Cristo até 1798 depois de Cristo. Então a profecia dos 1260 anos de perseguição religiosa. E a perseguição se deu por 3 motivos. Primeiro, há um Salvador, há um homem que veio do céu, Jesus Cristo, Deus homem, que morreu pelos nossos pecados. Então os discípulos de Jesus Cristo estavam sendo perseguidos por afirmar que Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou e vai voltar. Então essa profecia, essa verdade bíblica anunciada pelos discípulos, anunciada pelos filhos de Deus de todos os tempos, causou uma grande perseguição, porque era a rejeição da palavra de Deus. Jesus Cristo está dizendo que o abominável de que falou Daniel está se referindo à profecia de Daniel, capítulo 8, versículos 12, 13 e 14, quando um poder iníquo iria lançar a verdade por terra e iria prevalecer. Veja, a verdade, que é a verdade? A palavra de Deus. Então houve perseguição por isso. Segundo motivo da perseguição, a tradição religiosa estabelecida a partir de 538 diz que a igreja não erra. Então, as decisões tomadas pela igreja não podiam ser questionadas.
Então a igreja tinha a verdade absoluta, mesmo que essa verdade seja contradita pela palavra de Deus. A verdade da igreja contra a verdade de Deus. Então as pessoas que acreditassem na Bíblia seriam perseguidas, porque elas estariam rejeitando a verdade da igreja. As verdades estabelecidas pela igreja a partir do quarto século não podiam ser questionadas e deveriam ser aceitas cegamente, porque a igreja não erra. A infalibilidade da igreja levou as pessoas a questionar quem está certo, Deus ou a igreja, a Bíblia ou os dogmas da igreja, os ensinos da igreja. Então houve perseguição por isso. E o terceiro motivo da perseguição é o motivo político. A igreja passou a dizer quem podia governar e quem não podia governar. Então todos aqueles que rejeitassem a autoridade espiritual da igreja, rejeitassem a autoridade administrativa e política da igreja, era perseguido. Então Jesus Cristo fala de um tempo, veja, ele fala de um tempo de perseguição, ele fala de um tempo de luta, ele fala de um tempo de tribulação. E nesse tempo, o povo de Deus seria perseguido porque eles criam e aceitavam a única fonte de regra e fé e prática, a palavra. Eram perseguidos por rejeitar os ensinos da igreja como infalíveis. E eram perseguidos por não querer juntar a igreja com a política. A igreja-estado, a igreja que manda na política e na vida espiritual das pessoas. Esse mesmo poder, diz Apocalipse, capítulo 12 e capítulo 13, vai se levantar novamente para perseguir o povo de Deus. Todos aqueles que não adorem a besta, nem a sua imagem, e que rejeitam a autoridade humana para acreditar somente na autoridade divina, que rejeitam a palavra humana para ficar firmado apenas na palavra de Deus. E Jesus Cristo está falando desse período, esse período da história que já foi muito negro para a história. Um período em que os filhos de Deus tiveram que se esconder em cavernas, adorar em túmulos, tiveram que fugir das suas casas, tiveram seus bens espoliados, tiveram suas famílias arrancadas de si e viveram peregrinos na terra. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 25 até o 38, fala desses heróis de Deus que, deixando tudo, ficaram fiéis a Deus. Apocalipse diz que eles não amaram nem a própria vida. E por causa da sua fé, por causa da sua fidelidade à palavra de Deus e a Jesus Cristo, eles aceitaram que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nada os podia separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Agora, Jesus Cristo deixou claro que nesse período, os discípulos de Jesus Cristo também deveriam orar para que a perseguição, para que a fuga não acontecesse no inverno e nem no sábado. Imagine, no ano 70, quando os romanos invadiram Jerusalém. Imagine se isso acontecesse no inverno, com uma temperatura de menos 20 graus negativo. Imagine uma perseguição no sábado. Então, Jesus Cristo deixou claro que, mesmo em meio a um período de perseguição, de fuga, de rejeição, de abandono, ele lembra que o mandamento ainda é válido. Percebam, eu quero meditar com você aqui sobre a validade do mandamento. Por que Jesus Cristo fez questão de lembrar aos seus discípulos, aos seus filhos, às suas filhas, que nem mesmo a perseguição, nem mesmo a luta do diabo para destruir a palavra, para destruir o governo de Deus, para destruir os filhos de Deus, invalidaria
o mandamento. Por que Jesus Cristo mencionou o sábado aqui? Porque ele fez questão de mencionar o sábado. Amados, eu quero conversar com você um pouquinho sobre essa questão. Eu tenho um apreço muito especial por todas as pessoas que leem a Bíblia, que seguem a Jesus Cristo, que entregou sua vida a Jesus Cristo, que cada dia separa um tempo para comungar com Deus. Você e eu precisamos ser sinceros em questionar a Deus. É verdade, questione a Deus. Porque Jesus Cristo aqui, ele falou de sofrimento, falou de perseguição, falou de guerra, falou de rejeição. Diz o versículo 10 e versículo 11 que o homem seria maltratado pela sua própria família. Lá no livro de Apocalipse, interpretando o livro de Apocalipse, vários escritores já descreveram que nos últimos dias, quando o poder político e religioso se unir novamente, junto com o poder espiritual ou espiritualista, se unirem para estabelecer leis universais que leve os homens a adorar num só dia, que leve os homens a ter um pensamento único a respeito de fé, de adoração, de entrega a Deus, que você não precisa mais de Jesus Cristo, você não precisa de sábado, você não precisa de leis. Então há um poder que está unindo forças espirituais, políticas e religiosas para estabelecer leis universais que leve os homens a pensar, a ter um pensamento único, o pensamento da igreja, e que a igreja está certa e que você deve obedecer tacitamente sem questionar as decisões da igreja. Porque a igreja nunca erra, a igreja é infalível. Mesmo nesse período, Jesus Cristo fez questão de lembrar: orem para que tudo isso não aconteça no sábado. Ore para que você não tenha que abandonar a sua adoração no sábado para tirar suas coisas de casa ou para sair fugindo, para sair correndo. Imagina, Deus tem um planejamento. E no planejamento de Deus, Ele fez questão de lembrar que o sábado é um dia de descanso, não é um dia de você sair fugindo, correndo para lugar nenhum. Agora eu quero responder essa pergunta: por que Jesus Cristo insistiu em dizer que a perseguição não deveria se dar no sábado, graças às orações dos seus filhos? Por que Jesus Cristo mencionou o sábado? E aí nós temos que pensar pelo menos 3 motivos. O primeiro motivo é que Jesus Cristo foi o criador do sábado. João capítulo 1, versículo 1 a 3 está escrito que Ele é Deus e que Ele criou todas as coisas. Portanto, Gênesis capítulo 2, versículo 1, quando diz que Deus criou o sábado e Deus descansou, abençoou e santificou o sábado, ali está se referindo também a Jesus Cristo. Lógico que está se referindo a toda a Trindade. O Espírito Santo estava ali no ato da criação. Deus, o Pai, estava ali no ato da criação. Jesus Cristo era o arquiteto, né, o mestre de obra da criação. Deus, o Pai, é o engenheiro da criação. Ele planejou criar todas as coisas. O Espírito Santo é o arquiteto, aquele que dá detalhes da criação. Porque existe o engenheiro, aquele que faz a planta, né? Mas o arquiteto é o que dá os detalhes da criação, é o que enfeita a criação, né? O detalhe, quando você vai construir uma casa, você tem que passar pelo engenheiro, você tem que passar pelo arquiteto. O arquiteto é o que vai dar os detalhes, o design da criação é o Espírito Santo. O design da criação é o Espírito Santo. E Jesus Cristo é o mestre de obras da criação. Então, se você assistir às minhas lives, você vai perceber que eu já falei disso. Deus, o engenheiro, o Espírito Santo, o arquiteto, e Jesus Cristo, o mestre de obras. Então, o sábado foi estabelecido dentro desse projeto da criação. O sábado já estava estabelecido. Tanto é que Isaías capítulo 66, versículo 22 e 23, está escrito que de um sábado a outro virá toda a carne adorar perante Deus no novo céu e na nova terra que Ele vai criar. Porque esse céu e essa terra vai passar e tudo aqui será queimado pelo fogo, diz a Bíblia.
Então Jesus Cristo é o Criador do sábado. Ele fez questão de lembrar que a perseguição não deveria se iniciar no sábado, porque ele é o Criador do sábado e ele pensou que os filhos dele merecem passar um sábado de descanso sem a preocupação da perseguição. Segundo motivo de Jesus Cristo mencionar o sábado é eu e você. Ele pensou em você, ele pensou em nós. Aliás, uma coisa que a gente encontra sempre na Bíblia, nós somos objetos da preocupação de Deus. Nós somos objetos do pensamento diário de Deus. Diz o Salmo 14, Salmo 2 e outros salmos, Salmo 101, Salmo 103, diz que Deus olha do céu, e Salmo 104 diz que Deus trabalha para nós. Imagina, Deus olha para nós, Deus se preocupa conosco, Deus se interessa por nós e Deus trabalha para a nossa felicidade. Quando Jesus Cristo mencionou o sábado, ele estava pensando em nós. Ele estava vendo seus filhos sendo perseguidos. Ele estava vendo seus filhos sendo maltratados. Ele estava vendo seus filhos fugindo de um lugar para outro, perdendo tudo aqui. E Deus, no seu infinito amor e bondade, ele não deixa de se preocupar com a tua felicidade. Ele não deixa de se preocupar com os teus interesses. Ele não deixa de se preocupar com os teus projetos, com os teus sonhos. Deus pensa em você. É por isso que eu sempre digo que o sábado é esse dia que não tem comparação. Além de ser um dia de descanso, de você descansar sua mente, descansar seu corpo, descansar sua alma, é esse dia de você encontrar motivos para refletir a bondade de Deus. E na bondade de Deus, Jesus Cristo pensou em nós, seus filhos. A perseguição da Idade Média durou 1260 anos. Agora imagine os filhos de Deus durante 1260 anos sendo perseguidos, maltratados e mortos. Milhões de pessoas, fala-se de 150 milhões de pessoas que morreram por causa de Jesus Cristo durante essa idade escura, durante esse período de perseguição. Imagine, mas Deus pensou em você. Deus está sempre pensando em você. Por isso o sábado é especial, porque Deus pensa na gente. Ele pensa na nossa felicidade. Ele pensa nas nossas preocupações. E Ele quer nos dar descanso. Em meio à perseguição, às lutas e sofrimentos que você tem um lugar de refúgio, você tem um lugar de descanso, você tem um lugar de alegria. E esse lugar chama-se sétimo dia da semana. Deus pensou em você. E o terceiro motivo de Jesus Cristo mencionar o sábado é para mostrar que o plano de Deus, o projeto de Deus, ele não pode ser destruído pelos projetos humanos. Apesar de todo o esforço que a história mostra que o diabo fez para destruir o povo de Deus, a história mostra que para cada cristão morto, 3 outros se convertiam. 3 ou 4 ou mais disso. Diz alguns escritores que o sangue dos cristãos era como semente. Quando derramado sobre a terra, brotava em novos cristãos. E o evangelho se multiplicou. Cidades inteiras se convertiam ao poder do testemunho de um cristão que depunha sua vida pelo evangelho. Porque o projeto de Deus não pode ser destruído. Diz Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 12, que 2 bestas estão se levantando sobre a terra, ou se levantaram sobre a terra, para perseguir o povo de Deus, para tentar destruir o povo de Deus. Mas a verdade de Deus vai prevalecer.
Eu disse no começo dessa mensagem que um poder se levantou em 538, um poder para dizer que a Bíblia não é a autoridade máxima na terra, a autoridade máxima é a igreja. Que a verdade da palavra de Deus está submissa à verdade da igreja. Que a igreja tem poder para depor reis e estabelecer reis, estabelecer presidentes e depor presidentes. A igreja detendo o poder político religioso e a autoridade máxima, exercendo a autoridade máxima. Mas a Bíblia diz que a verdade vai prevalecer. Embora Daniel capítulo 8, versículo 12 diz que essa igreja jogaria a verdade de Deus por terra e prevaleceria por um tempo, 2.300 tardes e manhãs. Essa igreja, ela não poderia e jamais poderá destruir completamente a verdade de Deus. Porque Apocalipse capítulo 7, Deus está selando um povo, um povo que observa a verdade, um povo que abraça o Espírito Santo como verdade, que abraça Jesus Cristo como verdade, que abraça Deus como verdade, que abraça a Bíblia como verdade. E esse povo, embora perseguido, maltratado e até morto, Apocalipse diz que eles não amaram a própria vida, mas foram fiéis até a morte. E Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz: ser fiel até a morte e você terá a coroa da vida. Portanto, Jesus Cristo falou do sábado, primeiro porque Ele é o Criador do sábado, segundo porque Ele se interessa por você, Ele ama você, Ele quer que você seja feliz. E o sábado é esse dia de felicidade, de alegria, de prazer, de comunhão com Deus, de conhecimento e crescimento espiritual. E ele mencionou o sábado, porque a história não termina com o mal vencendo. A história não termina com o mal destruindo Deus. A história não termina com o mal destruindo a verdade de Deus. A história vai terminar com Deus criando um novo céu e uma nova terra. E nesse novo céu e nessa nova terra, o povo de Deus adorará a Deus no sábado. Jesus Cristo mencionou o sábado em Mateus 24, a partir do versículo 15. Ele mencionou o sábado por isso, porque Ele é o Criador do sábado, porque Ele se interessa por você, porque Ele quer que você seja feliz e porque a história não vai terminar com o mal vencendo. O próprio texto diz aí, Mateus 24 diz: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio nunca existiu. E não tivessem aqueles dias sido abreviados, e ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E aí, no versículo 27, diz: porque como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E no versículo 13, Jesus Cristo conclui dizendo: todo aquele que perseverar será salvo. Aquele que perseverar fiel à palavra de Deus, fiel ao governo de Deus, fiel aos princípios de Deus, fiel ao projeto de Deus, será salvo. A história não termina com o diabo vencendo. A história não termina com o diabo derrotando Deus. A história não termina com o diabo destruindo a verdade de Deus. A verdade termina com Jesus Cristo vindo nas nuvens dos céus. Porque a história desse mundo não termina na destruição, meu irmão. A história desse mundo termina com a salvação. A história Jesus Cristo falou que tais dias serão abreviados para que os escolhidos sejam salvos. Aqueles que escolheram a Deus, porque Deus os escolheu também, esses aí vão ficar fiéis e a história vai terminar com a salvação, a história vai terminar com a restauração, a história vai terminar com a reconstrução de um novo mundo para os filhos e filhas de Deus.
Jesus Cristo mencionou o sábado em Mateus 24, não porque ele quisesse mostrar que o sábado estaria... Não, ele é o Criador do sábado. Ele se interessa por você. Ele se preocupa com você, ele tem planos para você. E os planos de Deus é salvar seus filhos. O plano de Deus é restaurar essa terra, trazer a ela a felicidade que ela perdeu com o pecado. O sábado está em toda a história do povo de Deus e na história do próprio Deus, porque Ele é o Criador do sábado, Ele é o restaurador de todas as coisas. E você é parte dessa restauração. Você é parte do projeto de Deus de restaurar todas as coisas. Restabelecer a imagem que Ele perdeu de você e de mim na criação. Nós perdemos a imagem de Deus, diz Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos nós ficamos destituídos da glória de Deus. Perdemos essa imagem, perdemos o caráter de Deus, perdemos a personalidade de Deus. E agora Jesus Cristo, ao mencionar o sábado em Mateus 24, ele menciona que ele criou o sábado. Ele tem um projeto para você. Ele tem um projeto de restaurar a tua vida. Ele tem um projeto de restaurar esse mundo. E o sábado está nesse projeto. Então eu e você somos convidados a adorar a Deus no sábado, porque o sábado faz parte do projeto de Deus desde a criação até a restauração. Por isso Jesus Cristo mencionou o sábado em Mateus 24. Porque o sábado está na criação. O sábado está na redenção, quando Jesus Cristo morre por mim e por você. E o sábado estará na restauração, quando Ele voltar para construir um novo céu e nova terra. Para criar um novo céu e nova terra para mim e para você. E veja que eu e você somos objetos de interesse de Deus. Eu e você somos objetos da preocupação de Deus. E nesse mundo feliz que Ele estará estabelecendo para mim e para você, o sábado é o marco, o referencial da adoração em que nós vamos prestar a Deus, que criou todas as coisas e que nos salvou. Aquele que perseverar fiel até o fim, esse será salvo. O sábado estará presente na nova terra, como esteve presente na terra criada, como esteve presente na morte de Jesus Cristo, quando Ele descansou na sepultura. Jesus Cristo se preocupa com você. Ele ama você. Ele quer salvar você. E o sábado faz parte de tudo isso. O projeto de Deus, a história de Deus, não termina com o diabo vencendo. Termina com eu e você recebendo a coroa da vida eterna. E de um sábado a outro, adorando a Deus no mundo que Ele vai criar para nós. Que Deus abençoe você. Que este sábado seja um sábado de você lembrar quem você é e por que Jesus Cristo pede a você para descansar no sábado. Para que você, ao pensar no futuro, ao pensar na eternidade, não se esqueça de que você é objeto da preocupação de Deus e que Deus está fazendo tudo para restaurar esse mundo para mim e para você. E nesse mundo novo que Ele vai fazer, eu e você estaremos adorando a Ele no sábado. Amém? Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, porque Jesus Cristo falou de perseguição, falou de sofrimento, mas Ele não esqueceu de cada um de nós. E Ele lembrou que o sábado, o dia da criação, o sétimo dia da criação, é esse dia de refrigério, de descanso espiritual e crescimento na graça. O sábado está na história do povo de Deus, porque o Senhor se preocupa com seus filhos e quer dar a eles a verdadeira felicidade. E no mundo novo que o Senhor está estabelecendo, o novo céu e nova terra, o Senhor também estará ali para ser adorado por nós no teu santo sábado. Cuide da gente neste dia, Senhor. Ajude-nos a adorá-lo em espírito e em verdade. Nós nos entregamos a Ti, nos colocamos em Teus braços de amor, te pedindo a Tua bênção em nome de Jesus Cristo.